Matemática é legal. Matemática é legal. Expressão geométrica. O termo geral é dado no primeiro termo, vezes a razão que, porque se trata de um quociente entre dois termos consecutivos, elevado a n-1. Okay? Então, exemplo de uma PG. Aqui, por exemplo, obviamente não é uma PA, porque aqui ó, de 2 para 6 aumentou 4, de 6 para 18 aumentou 12. Então aqui eu já sei que não é uma PA, porque a razão R não é a mesma. Então pode ser que seja uma PG. Então como a gente define a razão de uma PG? Dividindo um termo pelo antecessor. Então se eu quiser saber a razão aqui, eu tenho que dividir o segundo pelo primeiro, é uma divisão. É 6 dividido por 2, que dá 3. Se eu quiser também, eu posso dividir o terceiro pelo segundo. Faz 18 dividido por 6. E 18 dividido por 6, veja, dá o mesmo fator, dá o mesmo quociente. O fator sendo 3 aqui nessa PG, eu posso dizer que cada termo é 3 vezes o anterior, né? Porque o fator da razão é 3. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. O próximo é 3 vezes 18, que dá 54. Depois, 3 vezes 54, que dá 162. E assim por diante. Ok? Então, PG, ele cresce geometricamente, sempre multiplicando uma razão. Nesse mesmo conceito, a PG desse exemplo, eu posso classificá-la como uma PG crescente. Quando é que eu sei que essa PG vai ser crescente? Quando a razão for maior que 1. Se o número da razão for maior do que 1, ela é crescente. No caso aqui, a razão deu 3. Obviamente, 3 é maior que 1 e por isso a PG é crescente. A PG também pode ser constante. Por exemplo, essa PG aqui, ó, 5, 5, 5. Ok? Então, posso classificá-la como constante, porque o valor é sempre igual. Ok? Só que a razão, se fosse uma PA, eu diria que a razão é 0. Porque do primeiro para o segundo aumentou 0, do segundo para o terceiro aumentou 0. Essa sequência constante também é PA. Mas sendo PG, como a gente determina a razão dela? Dividindo, como a gente fez aqui. Faço o segundo, que é 5, dividido pelo primeiro, que é 5. 5 dividido por 5 é 1. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, é 5 dividido por 5, que também é 1. Então, dizemos aqui que é uma PG de razão 1. Como eu classifico a PG como sendo constante? Quando a razão é igual a 1. Essa é a condição para que ela seja constante. De novo, para ser crescente, maior do que 1. Constante, igual a 1. Agora vamos ver mais um terceiro exemplo. Por exemplo, 200, 100, 50. Dá para ver aqui que os valores estão decrescendo. Eu já sei que não é PA, porque de 200 para 100 diminuiu 100, de 100 para 50 diminuiu 50. Então não é PA, porque está variando o valor da razão. Então, para determinar a razão Q, vamos dividir 100, que é o segundo, pelo primeiro, que é 200. Posso cortar 2 zeros? Sobrou 1 sobre 2, ou meio. Ok? Se eu fizer o terceiro para o segundo, vou fazer 50 dividido pelo 100. Posso cortar um zero, ficou 5 décimos, que dá ainda para 5 por 5. Em cima, 5 por 5 é 1. Embaixo, 10 por 5 é 2. Veja que deu meio de novo. Razão constante, portanto, é uma PG. Só que como estão diminuindo os valores, ela é decrescente. Qual a condição para ser decrescente? A razão Q, ela tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Se eu dividir 1 por 2, dá 0,5. 0,5 é um valor entre 0 e 1. Então, ela é decrescente. Agora, pode ser
que os valores interpolam. Por exemplo, 3 menos 6, 12 menos 24. Veja que está dando valor positivo, negativo. Está toda hora invertendo de sinal, né? Dizemos nesse caso que é uma PG oscilante. Oscilante porque ela fica interpolando valores positivos e negativos. Isso significa que a razão é negativa, ok? Porque quando a razão é negativa, acontece isso. Porque se eu pego um número negativo e multiplico um positivo, o resultado fica negativo. Daí eu pego essa razão negativa e multiplico o menos 6, que é negativo, o menos e menos volta a ser positivo. E fica assim, interpolando os valores. A razão aqui vai ser da mesma forma, dividindo o segundo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, ou o quarto pelo terceiro, ou o centésimo pelo 99º, sempre um termo dividido pelo que vem antes, pelo anterior. Aqui ficaria menos 6, dividido por 3. Na divisão menos e mais é menos, 6 por 3 é 2. Veja, razão negativa. Se eu fizer aqui o terceiro pelo segundo, vai ficar 12 dividido por menos 6. Na divisão mais e menos é menos, 12 por 6 é 2. Lá veja, deu menos 2 da mesma maneira. Então dizemos aqui que toda vez que a razão for menor do que zero, ela é oscilante. Porque todo número menor que zero é negativo. E sendo a razão negativa, fica interpolando esses valores negativos. Ok? Tendo em vista essas condições, eu vou manter aqui o termo geral para vermos como a gente trabalha com um termo geral na resolução de problemas. Vou dar 2 exemplozinhos só para a gente seguir e fazer a atividade aí do Classroom, que está postada aí para a sala de vocês. Então, imagine a situação, exemplo 1. Considere a PG 3, 6 e 12 e determine o sexto termo. Nesse caso, usando o termo geral, sexto termo, vou chamar de A6, é igual, certo? A1 é 3, vezes a razão. A razão tem que dividir aqui, ó. A razão vai ser o segundo pelo primeiro, 6 dividido por 3, que dá 2. E se eu fizer o terceiro pelo segundo, faço 12 dividido por 6, que também é 2, né? Então, vezes a razão 2. Agora, eu quero saber qual termo? 6, né? Em cima do 2, ó, 6 menos 1, que é n menos 1. Só que 6 menos 1 fica 5. Fica 3 vezes 2 aqui. Eu resolvo aqui a potência, 2 à quinta. 2 à quinta é o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então aqui fica 3 vezes 32. 3 vezes 32, 96. Esse é o sexto termo dessa sequência. Ok? Outra situação. Estou aqui na PG 5x45, qual é o valor de x e qual é a razão Q. Primeiro, para descobrir o valor de x que está entre dois termos consecutivos, fazemos assim. Termo central x é a raiz do produto da multiplicação dos vizinhos. Faço 5 vezes 45. 5 vezes 45 dá 225.
Raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225. Então, sei aqui que o valor é 15, ficaria assim, 5, 15 e 45. Daí o B, a razão que, agora que eu tenho a sequência, eu posso dividir o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo. Posso fazer 15 dividido por 5, que dá 3, seria a razão. Ou 45 por 15, que também dá 3. A outra forma de chegar na razão? Tem. Posso encontrar diretamente fazendo assim. Razão que é igual. Lembra a raiz que eu fiz multiplicando? Faço dividindo o terceiro pelo primeiro. Faço 45 dividido por 5. 45 dividido por 5 dá 9. E raiz quadrada de 9 dá 3. Veja que encontramos a mesma razão. Matemática é legal. Matemática é legal.